Novembro de 1944. Segunda Guerra Mundial. Os aliados tinham mais da metade da Itália sob seu controle. Porém, havia ainda um último obstáculo na conquista total da península: a linha gótica, uma linha defensiva que se estendia de leste a oeste da Itália. Logo atrás se encontrava a cidade de Bolonha, um estratégico objetivo que forçaria o rompimento da linha pelo 4º Corpo do 5º Exército Americano. Tal deveria acontecer antes do inverno. Os militares que defendiam a linha gótica eram basicamente uma mescla de veteranos alemães do fronte russo, que teve de ser retirada para a defesa na Itália, com recém-recrutados na Alemanha. Muitos desses veteranos, além de lutar na União Soviética, vinham da campanha do norte da África, e alguns até mesmo das primeiras invasões nazistas à Polônia, à França, etc. Estes compunham a Wehrmacht, o exército alemão. Mais precisamente o 14º Exército, que era responsável por toda a linha gótica, que também contava em Monte Castelo com os batalhões Fallschirmjäger de paraquedistas ligados à Força Aérea, ou Luftwaffe, todos com um grande estoque de munição e suprimentos alocados ao longo da linha, que contava tanto com artilharia antiaérea quanto terrestre. Já no outro lado, metade dos veteranos da campanha da África, da Sicília e do começo da invasão à Itália foi designada para lutar no fronte da Normandia, deixando as unidades inglesas e americanas na mesma situação das alemãs, com recrutas e veteranos lutando lado a lado. Graças ao progresso já feito naquele fronte, tais tropas tinham um amplo quadro de apoio, que contava com aviões e artilharia. Infelizmente nada disso se aplicava às forças expedicionárias brasileiras, que eram equipadas em maioria com rifles M19 americanos, além de ser composta exclusivamente por recrutas que só foram de fato treinados após chegar à Itália. Enviados para o Rio Reno, a Task Force 45 era composta pela 1ª Divisão de Infantaria Expedicionária, a FEB, e elementos do 5º Exército Americano. Eles estabeleceram seu QG em Porreta Terme. Seu trabalho era abrir uma rota na linha gótica para que o 8º Exército Britânico pudesse atravessar até Bolonha. A brecha deveria ser assegurada antes do inverno, uma vez que o solo já acidentado pelo outono e pelos bombardeios atrasaria ainda mais o avanço aliado se estivesse coberto por neve. O briefing era simples: conquistar o Monte Belvedere e o Monte della Torrácia, onde seria estabelecida uma posição de apoio para o ataque ao temível Monte Castelo, um cume que, além de ser um dos mais bem guarnecidos, tinha o maior campo de visão da região, já que os alemães cortaram as suas árvores para ter um melhor campo de visão, uma prática comum. Como a Task Force tinha de cumprir objetivos posteriores depois de Monte Castelo, o oficialato optou por preservar suas tropas, efetuando um ataque com metade de uma divisão brasileira e alguns batalhões americanos. Porém, como previsto, apenas meia divisão não seria o suficiente para uma operação tão grande e em terrenos tão acidentados. Seria uma tarefa árdua e jamais efetuada se os alemães tivessem total conhecimento das fortificações cuidadosamente colocadas e escondidas na defesa dos montes. Porém, com o inverno chegando, a missão teve de continuar. No dia 24 de novembro, o deslocamento começa. Subindo em formações linha, os pelotões avançam, se arrastando sobre o fogo das lourdinhas, a maior parte investindo no ataque frontal, enquanto outros pelotões flanqueavam. É a tática comum. Com uma resistência moderada, um a um os montes vão caindo, e com menos da metade das tropas originais, os sobreviventes chegam ao Monte Castelo, mas eles não tiveram tempo para comemorar. Pouco tempo depois, os paraquedistas lançam um violento contra-ataque, empurrando as tropas brasileiras de novo até Belvedere. Um briefing para a reconquista do cume foi feito. Começaria no dia 29, onde todo o assalto seria feito pelos brasileiros da 1ª DIE, a divisão expedicionária da FEB, com o apoio de 3 pelotões de tanques americanos. Porém, na noite de 28 de novembro, uma divisão alemã lançou um bem-sucedido ataque ao Monte Belvedere. Isso deixou o flanco do QG exposto. Cogitou-se recuar, porém constatou-se que naquela altura a perda do Monte Castelo iria obrigar os alemães a recuar, ou pelo menos diminuir suas forças a ponto de Belvedere ser conquistada novamente. A 1ª DIE e os tanques americanos iniciaram o seu ataque às 7 da manhã. Nesse meio tempo, a chuva piorou severamente o terreno, tornando os blindados Sherman um prato cheio para as poderosas Flank 88. Não tinha jeito. A FEB teria de recuperar o cume sem apoio e em menor número. E eles avançam.
Correndo entre o fogo das 88 e das rajadas distantes das MGs, eles foram tomando as posições alemãs cuidadosamente colocadas para conduzi-los às ondas de morte. Apesar de fazer um milagroso avanço, as tropas lidaram com outro contra-ataque poderoso, apoiado por artilharia e longos estoques de munição, que empurraram os pracinhas de volta ao QG. Mesmo acabando de chegar, eles começaram a ser distribuídos para agora defender Porreta Terme. 12 de dezembro de 1944. Com o chão já coberto de neve, e apesar dos pedidos do quarto corpo, se mantém a ordem dada à primeira de. Mais uma vez, os brasileiros se equipam e marcham até Castelo. O terceiro ataque é feito. Porém, nesse meio tempo, a defesa dos montes foi reconstruída e melhorada. Mesmo sob essas condições, a divisão brasileira faz um modesto progresso, porém a um custo alto demais, o que os força mais uma vez a retornar a Porreta Terme. Ficava cada vez mais claro que metade de uma divisão não poderia fazer algo tão ousado. O general Mascarenhas de Moraes, comandante da Força Expedicionária, em conjunto com os demais oficiais do quarto corpo, convencem o 5º Exército a mandar forças adicionais. 3 regimentos da 1ª DE foram totalmente reforçados. Em seu ataque, eles teriam seu flanco assegurado pela 10ª Divisão de Montanha do Zeuá, uma unidade de elite especialmente treinada para ataques. No dia 20 de fevereiro de 1945, o 4º ataque é feito. A 10ª Divisão de Montanha foi encarregada de tomar Belvedere e Della Torrácia, ao mesmo tempo em que a 1ª DE marcharia diretamente ao Monte Castelo. 2 regimentos lideraram o caminho até Castelo, e ao chegar ao pé do morro, esses regimentos se dissiparam para caçar os alemães em suas zonas de morte, enquanto o regimento que veio atrás, preservando as suas forças, ficou encarregado de tomar o Monte Castelo. Quando este chegou ao pé do morro, elementos do batalhão de infantaria americano que estavam entre os reforços da 1ª DE foram pelo meio, enquanto elementos do batalhão de infantaria brasileiro fariam o flanco pela direita. Uma bateria de artilharia, também brasileira, ofereceu o apoio de fogo. Após alguns minutos do strike de artilharia, mais uma vez, os pelotões se arrastam sob o fogo pesado. No enorme campo aberto até o topo, a proteção era alguns pedaços de tronco entre as árvores cortadas. Após um strike de bombas incendiárias dos pilotos da FAB, eis que o primeiro soldado joga sua granada nos sacos de areia das ludinhas. Muitos outros também o fazem. A artilharia para, algumas baionetas são empurradas e um violento combate corpo a corpo começa. Eis que finalmente o Monte Castelo se torna território aliado. Com as baixas brasileiras inferiores às americanas, o batalhão brasileiro é chamado para apoiar a 10ª Divisão em Della Torrácia, que só foi conquistada na madrugada. A conquista desses montes e a posterior vitória em Montense romperam a linha gótica. Porém, em maio de 1945, o Terceiro Reich se rendeu, encerrando a guerra na Europa.